coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. É a minha paz. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vem julgar a nossa terra. O Senhor vem julgar
Me desculpe, mas não foi assim que você cantou quando você cantou o salmo, não. Vai com vontade. O Senhor vem Vai o ministério todo. a nossa terra. Vem É assim, Ele vem julgar. O Senhor vem julgar a nossa terra. Vai, batera, força. O Senhor vem julgar a nossa terra. O Senhor vem julgar a nossa terra. Quando você cantou a primeira vez, estava assim meio melancólico, né? Primeira vez aí. Mas é justamente assim que o Senhor vem julgar a nossa terra. E nós precisaríamos ter um sentimento profundo de: vem, Senhor Jesus, vem logo. Quem está feliz com o mundo aí fora, levanta a mão. Não, minha gente. Ninguém está feliz com o mundo aí fora? Está tudo bem lá fora? Parecem que os nossos tempos estão mais difíceis que os tempos passados, sim ou não? E quem nasceu no século XIX para poder dizer isso? Quem nasceu há 110 anos atrás para poder dizer que os nossos tempos estão mais difíceis do que os tempos passados? Alguém aqui tem mais de 110 anos? Não? Todos os tempos foram difíceis. A grande diferença dos nossos tempos é que nós estamos mais próximos disso que nós acabamos de cantar do que aqueles que viveram há 110 anos atrás. Eu não sei se são felizes eles ou se são felizes nós, se somos felizes nós. Por quê? Nos foi revelado que Jesus veio a primeira vez e que virá a segunda. Na primeira vez que Jesus veio, o que é que Ele veio fazer? Nós ouvimos muito bem no Evangelho. Nós estamos começando o Evangelho de São Lucas a partir de agora, e aí entrando em São Lucas, vamos até a 34ª semana do tempo comum. Já vimos Mateus, já vimos Marcos, entramos hoje no Evangelho de Lucas e vamos até o fim agora do tempo comum com São Lucas. E hoje, o contexto é: Jesus foi batizado no Rio Jordão, depois do Rio Jordão, Jesus vai para o deserto, é tentado no deserto, volta da sua terra. Só que quando Jesus volta para a sua terra, já se ouve falar de Jesus. Começa o Evangelho dizendo que o Evangelho diz, num determinado momento, que todos estavam admirados com as palavras encantadoras que saíam da boca de Jesus. Mas Jesus saiu do deserto, onde nós sabemos que Ele foi tentado, onde nós sabemos que Ele viveu os 40 dias de tentação no deserto. E depois Jesus volta para a terra dele, volta para a casa dele. E como bom judeu, era sábado, Jesus vai para a sinagoga. Só que agora, vindo para a sinagoga, chegando na sinagoga, Jesus faz o que admirou a todos. Ele levanta-se, vai até o lugar onde tinha ali, provavelmente um ambão, como este, pede para o ajudante trazer o rolo, porque não era um livro como este aqui, não existia esse tipo de gráfica naquele tempo. Então trouxeram o rolo do profeta Isaías, o rolo onde a profecia de Isaías estava, para poder abrir e ali Jesus começar a proclamar. Essa foi a primeira vez que Jesus veio, e a palavra diz muito claro o que Ele veio fazer. Se você estava dormindo, Jesus achou a passagem que estava escrito, presta atenção: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista,
para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Continua o Evangelho. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se. Não falou mais nada. Não era costume fazer isso. Aí todos, continua o Evangelho, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Jesus veio pequeno. Jesus veio a partir do momento em que o anjo anuncia a Virgem Maria, e no ventre da Virgem Maria, Jesus se encarna. Jesus nasce. Jesus tem sua vida escondida no escondimento, que nós não sabemos o que aconteceu com Jesus, apenas alguns fatos. A fuga para o Egito, depois Jesus aos 12 anos perdido. Some Jesus dos 12 até mais ou menos os seus 30 e poucos anos. Só que neste momento Jesus se manifesta e ele diz como ele veio, ou melhor, para que ele veio a primeira vez. Para 3 coisas, como nós ouvimos: dizer a verdade, proclamar a liberdade e anunciar um tempo novo. 3 coisas muito simples. Dizer a verdade, que eu e você não queremos ouvir. Dói ouvir a verdade, mas diz lá: o Espírito está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. E a boa nova é a verdade. E muitas vezes nós quereríamos que essa verdade não fosse a verdade, porque muitas vezes não nos convém nem ir à missa, ouvir determinadas coisas. Não como acusação, porque Jesus não acusa ninguém. O espírito de acusação não é de Jesus. Mas ele veio para, antes de tudo, anunciar a verdade, porque no mesmo Evangelho, no Evangelho de São João, o próprio Jesus vai dizer: conheça a verdade, e a verdade te fará livre. Conheça a verdade. Mas como é difícil, e nós queremos, com todo respeito, me desculpe falar assim, nós queremos embromar a verdade, enrolar a verdade, porque a verdade nos desinstala, a verdade nos tira da nossa zona de conforto, e é muito melhor nós colocarmos coisas como se nós estivéssemos fazendo tudo direitinho. Mas Jesus veio anunciar a verdade que me liberta, mas a verdade que muitas vezes dói ouvir. E essa verdade que causa a segunda coisa que Jesus veio, na primeira vez, me trazer a liberdade, me trazer a libertação, para libertar os cativos. Não são os cativos que estão nos presídios, não. Não são os cativos que estão presos nos vícios, disso ou daquilo, não é só. Mas proclamar a liberdade significa devolver a minha vida que constantemente é roubada, ou melhor, constantemente eu permito que me roube. Quantas vezes nós entregamos a nossa vida nas mãos de tantas coisas, de tantas situações, e viemos para a igreja escravizados por essas situações, e a nossa oração muitas vezes é voltada somente para a libertação daquela situação. Só que quanto mais eu rezo para me libertar daquela situação, mais eu me enrolo, porque eu preciso proclamar a liberdade na minha vida, não só naquela situação. Quantas vezes pedimos ao Senhor que tire de nós determinada coisa, mas como é que Deus vai entrar num coração que está trancado? Como é que Deus vai entrar num coração que não quer ouvir a verdade? Ou uma verdade que pode ser mais ou menos, não, essa verdade eu até ouço, mas essa aqui é radicalismo demais.
Essa verdade é muito dura, como muitos disseram para Jesus, essa palavra é dura demais e foram embora. E Jesus muito tranquilamente vai-se e volta para os discípulos, está lá no Evangelho de João capítulo 6, vós também não quereis ir embora, disse para os discípulos, para os apóstolos. Aí Pedro, meio perdido, diz assim, Senhor, para onde é que a gente vai? Ele não tem para onde ir, Senhor. O Senhor tem uma palavra difícil, mas é a palavra que tem vida eterna. Não é fácil, não. Hoje eu estava pensando nessa palavra, falei, meu Deus, eu poderia ter facilitado as coisas. Mas se Ele tivesse facilitado as coisas, nós não daríamos o verdadeiro valor que tem o céu. Porque tudo que é fácil, vai fácil. Por isso que é duro ser cristão, meu irmão, minha irmã. A primeira vez que Ele veio, Ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Ele veio falar a verdade, proclamar a liberdade e proclamar um ano da graça, proclamar um tempo novo, dizendo para você, você pode ter um tempo novo na tua vida, abraçando a vida em Jesus Cristo, ou você fica na vida velha, fugindo de Jesus Cristo, fugindo da verdade, colocando-se na verdade que o mundo anuncia, porque o que é a verdade que o mundo anuncia? É a verdade que você pode construir. Uma verdade subjetiva. Não, essa é a minha verdade. Não, é a sua verdade com V minúsculo, mas existe uma verdade com V maiúsculo. A verdade que o mundo anuncia aí fora, a verdade das coisas que nós podemos dizer, não é isso, não, eu acho que não é assim, agora é assado. Aí, só porque eu acho, crio ali uma verdade, pronto. Uma liberdade que na verdade não é liberdade, é libertinagem. Qual a diferença entre liberdade e libertinagem? Libertinagem é fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Liberdade é fazer tudo o que precisa ser feito. Essa é a liberdade que o Senhor veio trazer. É este o tempo novo que Ele anuncia, proclamar um ano da graça, proclamar um ano novo. Essa é a missão de Jesus vinda pela primeira vez. Só que, meu irmão, como lá no Evangelho não aceitaram, quiseram pegar Jesus e jogar no precipício, nós também queremos fazer isso muitas vezes. Eu estou só falando da primeira vinda. É só a primeira vinda. Porque São Paulo na carta aos Tessalonicenses, não fala mais da primeira vinda, mas fala já da segunda. E nós precisamos ter muito claro uma coisa: a primeira vinda do Senhor, que está pautada na verdade, na liberdade e no tempo novo que se inaugura, a primeira vinda só prepara a segunda. A primeira vinda só vai preparar-me, só vai preparar-nos para a segunda. Como eu disse, não sei se nós somos mais felizes ou somos quase, com perdão da palavra, que desgraçados, porque não nascemos há 110 anos atrás. Porque se tivéssemos nascido há 110 anos atrás, eles se te aproveitaram bem o tempo. Jesus não veio para fazer o que o Salmo diz, o Senhor não veio ainda para julgar a terra. Mas na segunda, como São Paulo vai dizer, e durante toda essa semana, presta atenção nas leituras durante essa semana de Tessalonicenses, que São Paulo vai ser muito claro ao dizer isso, e não se fala mais isso lá fora. Meu irmão, nós estamos às portas da vinda do Senhor, e nós não ouvimos mais nisso, ou nunca ouvimos falar nisso, e professamos sempre que rezamos o credo, que Ele vem para julgar os vivos e os mortos. O salmista, nós cantamos isso, Ele veio para julgar a terra. Nós estamos no tempo que se inaugurou na primeira vinda do Senhor, mas esse tempo terá um fim na segunda vinda do Senhor. Como São Paulo está dizendo, irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, se Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a nossa fé, de modo semelhante trará de volta a Cristo aqueles que morreram com Ele. Mas presta atenção, isso vos declaramos, a leitura de hoje, segundo a palavra do Senhor, nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor.
não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Não levaremos vantagem, porque quando o Senhor vir a segunda vez, Ele virá com a sua justiça. Ele virá com a sua justiça. E nós precisamos estar muito atentos com isso. Eu já falei 2 semanas atrás, não sei se foi 2 semanas, se foi semana passada, não lembro. Com que marcas na minha alma eu me apresentarei diante de Deus? E as marcas na minha alma são as escolhas que eu faço dia a dia. E essas escolhas que eu faço dia a dia, que não são confessadas, que não são perdoadas, que não são absolvidas pelo sacramento da reconciliação. Essas marcas na minha alma, como São Paulo está dizendo, nós estamos vivos ou estivermos mortos, nós não vamos levar vantagem nenhuma, porque o Senhor, quando vir a segunda vez, Ele virá com a sua justiça e vai separar bois, bodes, cabritos dos carneiros. O que São Paulo está dizendo é isso. E nós muito desatentos, andando para lá e para cá, escolhendo um monte de coisa que não marca a minha alma para o céu, mas me entrega um bilhete. Me desculpa falar, não estou condenando ninguém, não é isso. Mas quantas vezes nós estamos lá fora e pegamos bilhetes para o inferno e nem nos damos conta disso? Por quê? Não aproveitamos a primeira vinda do Senhor, que trouxe a verdade, a liberdade e inaugurou um novo tempo. Não, eu não sei, eu não acredito nisso. Tudo bem, você pode até não acreditar, mas que está revelado está, e Deus não mente. É o que São Paulo está nos dizendo. Quando Ele vier na segunda vez, não vai ter vantagem. Não, Senhor, eu tenho vantagem porque eu estou vivo. Senhor, olha, isso aqui não vai ter vantagem. E nós estamos muito mais próximos disso do que imaginamos. Qual é a grande artimanha de Satanás nesses últimos tempos que são os nossos? Do tempo que se inaugurou desde a primeira vinda do Senhor. Fazer dos filhos de Deus lerdos. Fazer dos filhos de Deus desacordados, sonolentos na vida. Por isso que nós não acreditamos mais. Porque não se fala mais nisso. Porque não é assim. Mas não precisamos falar, já está revelado. O reino do anticristo já está no meio de nós e nós não estamos vendo. O sistema que está sendo instaurado entre nós, fechados por inúmeras ideologias, para que nós fiquemos dentro das ideologias, para que uma ideologia se encadeie com a outra e os filhos de Deus fiquem presos dentro delas. E nós muito tranquilos, achando que já precisamos, não, está tudo bem, estou vindo à missa, estou isso, estou aquilo. Não! Acorda! A primeira vinda já aconteceu para nos trazer verdade que nós não tínhamos por causa do pecado. Para nos trazer a liberdade que foi arrancada de nós, por isso que Ele morre na cruz, para nós não sermos mais escravos. E para inaugurar um tempo novo, esse tempo novo que a igreja chama tempo da misericórdia, mas um dia acaba. E é o que São Paulo está dizendo aqui. Se na primeira vinda Ele trouxe verdade, liberdade e um tempo novo foi inaugurado, na segunda Ele vai trazer, primeira coisa, justiça. Não porque Deus vai falar, não, você não prestou durante a vida, não, porque nós é que vamos receber apenas a declaração, não é? Ele já está sabendo o caminho que ele quer tomar, ele quer vir para o céu, porque o presbitério é o céu. E nós desacordados, atentos a nada. Meu irmão, minha irmã, segunda coisa que vai vir com a segunda vinda do Senhor, a ressurreição. O que é ressurreição? Vida. Para aqueles que buscaram viver em Deus, terão vida em plenitude.
para aqueles que deixaram viver em Deus, serão retirados dos seus sepulcros. Mas será que eu vou ter tempo para ser tirado do sepulcro? Ou será que a minha alma vai trazer as marcas daquele lugar e eu vou preferir ficar no sepulcro? Como São Paulo diz, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e do som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui são duas analogias que São Paulo faz. Aqueles que morreram, sim, aqueles que já estão mortos para essa vida, mas aqueles que morrem a cada dia para essa vida. Seremos ressuscitados pelo Senhor. Seremos acordados pelo Senhor, porque ainda está pairando sobre nós quase que uma anestesia. Só que se eu não luto contra essa anestesia, que não foi Deus quem colocou, se eu não luto contra essa anestesia que o inimigo de Deus colocou neste mundo, e eu estou quase que anestesiado sobre as coisas vindouras, sobre aquilo que está para vir, quando o Senhor me acordar dessa anestesia, Ele vai olhar bem direitinho no fundo dos nossos olhos e vai dizer: eu insisti com você, mas as marcas na tua alma foram outras. As marcas na tua alma não são bilhetes para o céu. Meu irmão, minha irmã, acordemos. Virá o Senhor na sua segunda vinda, nos trazer justiça, nos tirar daquilo que foi colocado, mesmo neste tempo novo, porque o Satanás sabe que o tempo dele já está certo, ele não tem perdão. Mas ele sabe que quando o Senhor vier, ele não terá mais como tentar ao Senhor, porque ele tenta ao Senhor através de mim e de você. Porque ele joga na cara de Deus: olha o seu filhinho que está fazendo. Olha o seu filhinho onde ele está caído. Olha o seu filhinho onde tem zombado de você. Olha o teu filhinho onde tem colocado o corpo que você deu para ele. Olha o teu filhinho onde é que tem levado a vida dele. Quando o Senhor vier, não terá mais tempo para ele zombar. Então ele quer perder quantas almas for possível. Não perca-se. Porque se ele veio a primeira vez, o Senhor, para te trazer a verdade, a liberdade e um tempo novo, aproveite, porque pode ser agora a vinda do Senhor para a justiça, para a ressurreição e para me levar para a vida eterna. Só que eu vou para onde na vida eterna? A ausência de Deus ou presença de Deus? Eu vou para onde? A resposta você pode dar agora. Para onde você tem levado a sua vida? Se a primeira vinda preparou a segunda vai confirmar a primeira. A segunda é quando o Senhor vai dizer a cada um de nós: você acolheu a verdade que eu trouxe? Você viveu na liberdade que eu trouxe? Você aproveitou do tempo novo que eu te dei? Se a primeira foi lá, daquele jeitinho que nós sabemos, que Jesus nasceu na manjedoura, muito bonitinho, cresceu como uma criança normal, viveu como um homem normal durante muito tempo, depois se manifesta, pega a palavra de Deus e diz: hoje se cumpre essa palavra, porque a partir de hoje se inaugura um novo tempo. Se nós conhecemos essa parte, nós sabemos também que ele virá, só que não mais desse jeito. Virá como é bem desenhado ali naquele painel no fundo. O céu se abrirá e o Senhor aparecerá em glória. Por isso, meu irmão, minha irmã, para onde você tem levado a sua vida, é para onde você irá depois do julgamento que o Senhor fará.
Precisamos acordar. Os tempos são difíceis, mas cada vez mais próximos do fim. Tudo mostra isso. O Senhor disse que todas essas coisas aconteceriam. Até o que eu disse semana passada, e nós sabemos muito bem, e que é revelado em vários momentos, principalmente pela Virgem Maria, a última sacada do inimigo de Deus para fazer perder os filhos de Deus serão os atentados contra a instituição família. E o que nós temos visto nos nossos tempos? Destruição da família. Só que agora não vai ser mais uma destruição de escolha própria. Vai ser legal a destruição. O que é que está sendo votado? Senão a nova família. Não a família querida, instituída e criada por Deus, mas onde pais vão casar com seus filhos, onde irmãos vão poder se casar, onde um homem poderá ter várias mulheres, onde uma mulher poderá ter vários homens, porque é a nova família. Em vários momentos Nossa Senhora revelou isso. Quando Satanás estiver perto do fim, ele vai apelar para destruir o que existe de mais sagrado criado por Deus, a família. Muitos pensavam que era no tempo do divórcio, e Nossa Senhora apareceu em Fátima dizendo isso. E quantos países estavam naquela discussão para institucionalizar o divórcio? Desde lá, meu irmão, minha irmã, estamos nos últimos tempos. E onde você está em tudo isso? Porque o Senhor só veio a primeira vez trazer verdade, liberdade e tempo novo. Mas Ele virá a segunda, como São Paulo diz, para trazer a justiça, a ressurreição, nos acordar da nossa sonolência e nos dar a vida eterna. Mas que vida eterna é essa? Aquela que eu estiver escolhendo agora, aquela que eu escolher amanhã, aquela que eu escolher depois de amanhã, aquela que eu escolher depois, até o Senhor vier. Por isso não compactuemos mais com as artimanhas de Satanás. O Senhor virá e eu preciso me preparar para isso. Acordemos para a vida antes que sejamos acordados por Ele. Filho, levanta, chegou a tua hora. Vamos ficar em pé? Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Canta. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, seja santo, santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá.
E no fim dessa homilia, nós vamos terminar assim. Mas eu vou ler somente último versículo da primeira leitura. Exortai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Exortar só é possível para quem está acordado. E exortado, cada um faz a sua escolha. Meu irmão, por que o Senhor escondeu o dia e a hora? Para que eu e você fôssemos dele na liberdade, não na coação. Se ele dissesse, vai ser tal dia, todo mundo ia bandalhear para tudo quanto era lado. Quando estivesse próximo, procuraria um padre e falaria, padre, preciso confessar, pronto, o Senhor veio, estou livre. Não. Por isso foi oculto o dia e a hora, para que eu e você pudéssemos nos preparar na liberdade, na liberdade, e declarar a cada dia na nossa vida, hoje se inaugura um tempo novo. Feche os seus olhos. Faça a sua escolha. Faça a sua decisão. E saia dessa missa, pelo menos exortado. O Senhor virá. E para onde eu irei? Que Ele possa vir ao nosso encontro e dizer: bendito Filho de meu Pai, vinde para a casa que eu te preparei. Que essa seja a resposta sua hoje, porque essa será a resposta de Deus. Mas se a sua resposta for outra, a resposta de Deus também será. Corramos, o tempo é breve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.